Amar a Deus sobre todas as coisas é um convite que nos envolve por completo. Mas o que realmente significa esse primeiro mandamento? Como vivenciar esse amor no mundo atual, onde temos tantos desafios, tantas distrações e tão pouco tempo? Será que estamos amando Deus da melhor forma, apenas indo para rituais, igrejas e proclamando ali algumas palavras de adoração? Como esse amor por Deus se reflete nas nossas atitudes e nas nossas escolhas? E o que significa colocar Deus no centro das nossas vidas e como isso impacta na nossa felicidade, na nossa paz e na nossa relação com os outros? São sobre essas questões que vamos conversar hoje no canal Pensamento e Vida Espírita. Eu sou Gustavo Guedes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Amar a Deus sobre todas as coisas é, antes de tudo, uma postura de vida, uma forma de colocar o divino em nosso cotidiano. Esse amor não é apenas teórico, ele exige de nós uma prática consciente e presente. Mas como viver esse amor na prática? O primeiro item para a gente adorar a Deus da melhor forma é lembrar que, ao contrário das pessoas, Deus não é orgulhoso e nem egoísta. Deus não precisa ser bajulado ou receber adorações em excesso, com rituais cheios de ouro, cheios de coisas preciosas, para ele entender que está sendo amado, para ele entender que está sendo adorado. Quando a gente vai falar de oração, de elevar os pensamentos a Deus, não é simplesmente olhar para cima. A gente tem que focar em melhorar nossos sentimentos, as nossas vibrações, os nossos desejos. Pela lei de adoração, no Livro dos Espíritos, fica muito claro que Deus prefere aqueles que oram com o coração ao invés de orar apenas com os lábios. Então, só repetir palavra não necessariamente vai fazer você ter uma conexão tão essencial com Deus. Ele não vai entender o seu louvor, ele não vai entender a sua adoração pela linguagem, pelos cânticos. Ele vai entender a sua oração, o seu louvor, pela vibração que você vai emitir, pelo sentimento que você vai conseguir transmitir para ele e pelas verdades que tem dentro do seu coração também. Em segundo lugar na nossa lista, para amar a Deus sobre todas as coisas, é muito necessário, é muito importante que a gente reconheça a presença dele em tudo e em todos. Então, se a gente consegue entender de forma clara que Deus está presente nos nossos pais, Ele está presente nos nossos amigos, Ele está presente no nosso marido, mulher, Ele também vai estar presente no morador de rua, Ele vai estar presente naquela pessoa desconhecida que você acabou de encontrar, Ele vai estar presente no nosso colega do trabalho, sim, vai estar presente também na nossa sogra. Se a gente consegue colocar isso na cabeça, a gente vai entender que amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é também que amar a todos os próximos sobre todas as coisas. Olha que coisa bacana. O amor de Deus ele é muito transcendente. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte. Quando você tem um filho e ele ainda não sabe caminhar, você não deixa de amar seu filho por causa disso. Se ele ainda não sabe falar, você não deixa de amar por causa disso. Inclusive até você ama mais quando ele erra algumas palavras. O que eu quero trazer para vocês é que Deus, independente do que você faça, do que você fale, do que você pense e sinta, você vai ser amado por Deus. Deus vai amar você, porque Deus ama seus filhos independente da condição moral e espiritual que ele esteja no momento. Ele sabe que ao longo dos anos, ao longo dos milênios, você vai evoluir. É meio que uma fatalidade você ter que evoluir. Então ele te ama, independente do que você faça, do que você pense, do que você haja. Não é porque você faz alguma coisa ainda errada, faz alguma coisa que ainda não está bem feita, como, por exemplo, um bebezinho não saber caminhar direito, que o seu pai vai deixar de amar. Ele sabe que um dia você vai caminhar com as próprias pernas. Ele sabe que um dia você vai viver da melhor maneira possível. Então ele simplesmente te ama. Você simplesmente é amado e ponto. E o que é que Jesus trouxe? O que é que Jesus trouxe de um ensinamento assim absurdo? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ama o próximo como ama a si mesmo. Então, se você entende que você tem Deus dentro de você e que Deus também está no próximo, você tem que se amar e você tem que amar o próximo. E você tem que amar o próximo independente da condição moral dele. Você tem que amar o próximo mesmo sabendo que ele é um espírito de luz gigantão, que esses são fáceis, de amar. Mas você também tem que amar o próximo mesmo ele sendo um pouco menos perfeito do que você, talvez. Numa escala espírita, talvez ele ainda pense mais no mal do que fazer o bem. Mas mesmo assim ele merece ser amado. Inclusive, talvez até para ajudá-lo a melhorar de uma forma mais rápida. Então sim, amar a Deus sobre todas as coisas inclui amar a todos e a tudo sobre todas as coisas.
O terceiro item que a gente pode listar aqui é a gratidão. Quando a gente agradece, a gente abre o nosso coração para receber ainda mais, né? Mantendo aí uma conexão bem viva com o nosso Criador. Demonstrar amor por Deus é demonstrar amor pela vida, é demonstrar amor pelas experiências vividas, pelas oportunidades de crescimento que inclusive a gente encontra, né, algumas dificuldades. Difícil talvez a gente dizer assim, no momento, né, de uma prova, um momento de uma expiação, da gente louvar a Deus por essa doença ou aquela outra, aquele problema, mas que você tenha um certo discernimento para que você lembre no momento de reflexão de determinada situação ou sensação que você sentiu ao longo do dia, que você tenha a capacidade de refletir e dizer assim, ó, poxa, eu não gostei disso que aconteceu ou me senti mal com essa situação que teve, mas por que eu fiz isso? Né? Por causa disso, daquilo, poxa, eu fui egoísta, né? Eu passei mal, eu briguei com essa pessoa porque eu fui orgulhoso, não dei muito ao braço a torcer, eu estava até errado nisso daqui. Né? Então que você tenha um discernimento de, nesse momento de reflexão, você agradecer por isso. Né? Você olhar para trás e dizer assim, poxa, agradeço por ter passado, né, por essa provação, por ter passado por essa situação que me fez refletir e me fez aprender. Próxima vez que tiver uma prova desse tipo, eu não vou reprovar. Né? Próxima vez que tiver uma expiação, talvez eu não sofra tanto, ou sofra menos, né? Ou então não sofra, mas que eu entenda que a próxima vez que a vida me oferecer uma oportunidade de crescimento, de reflexão, que eu entenda que essa nova situação que se repetiu na minha vida seja uma nova experiência que eu tenha de provar para mim mesmo que agora eu já sei como passar por esse percalço sem ter tantas dores, sem sofrer tanto, porque agora eu aprendi e sou grato a Deus por ter vivido, né, essa situação no passado, para que eu pudesse ter aprendido a melhorar moralmente. A quarta forma de amar a Deus sobre todas as coisas é essencial. Na verdade, quem é pai, quem é mãe vai entender o que eu estou falando. Se você tem um filho, você fica absurdamente feliz quando alguém trata bem o seu filho. Seja essa a demonstração de amor por expressões concretas, seja oferecendo uma ajuda, seja oferecendo uma palavra amiga, um conforto, né, um ombro amigo para chorar, enfim, por vezes até comida, algumas coisas básicas que todo mundo precisa para sobreviver. E se você conseguir imaginar uma situação de qualquer pessoa no mundo fazendo um bem ao seu filho, eu tenho certeza que você vai entender esse tópico. Somos todos filhos de Deus e Deus ama quem ama seus filhos. Trabalhar a paciência, a empatia pelo próximo é com certeza uma das formas de adorar a Deus. Nos momentos de desafio, de frustração, é que a gente pode escolher responder com a paciência e com amor, poxa, você com certeza está fazendo uma coisa bem bacana para o próximo. Deus vai ficar muito feliz se você fizer uma coisa boa para um irmão, se você fizer alguma coisa boa para um filho dele. Então, poxa, se você espalhar amor, se você espalhar palavras do bem, se você espalhar oportunidades de melhoria para outra pessoa, se você espalhar momentos de tranquilidade, de conforto, por alguma forma que você consiga tocar o coração daquele irmão e conseguir confortar alguma aflição dele, eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com você. E essa, poxa, é uma das melhores formas que você tem de adorar a Deus, né, sobre todas as coisas. E por fim, né, não só das pessoas, mas a gente tem que cuidar do planeta, a gente tem que lembrar de cuidar dos animais. É muito importante que a gente lembre que tudo ao nosso redor, todo o nosso planeta foi criação de Deus. Então cuidar do que Deus ofereceu para a gente admirar, ofereceu para a gente usufruir, isso é muito bacana para fazer também. Aquela formiguinha que você mata às vezes sem motivo aparente, né? Poxa, ela também é criação de Deus. Então, de certa forma, se você puder evitar esse tipo de, né, vontade, eu acho que Deus vai ficar muito feliz também com você. Respeitar o meio ambiente, respeitar os animais, parece uma coisa muito clichê, mas quanta barbaridade a gente não vê no dia a dia. Amar a Deus sobre todas as coisas é, na verdade, uma escolha diária. Não é uma regra imposta, mas um convite ao coração que nos convida a viver com mais propósito, paz e harmonia. Esse amor transforma a nossa visão e nos faz perceber que estamos todos interligados. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, na verdade a gente está escolhendo sempre o bem. A gente está escolhendo a beleza e o valor de cada detalhe da nossa vida e de cada um de nós que nos cerca.
Esse amor ele se reflete não nas orações, mas sim na nossa relação com o próximo, na relação nossa com a natureza e na nossa relação com nós mesmos. Em um mundo que tantas vezes nos convida ao egoísmo e à pressa, amar a Deus sobre todas as coisas é na verdade um ato de profunda transformação, que nos toca a alma, inspira quem está ao nosso redor e faz brotar um pouco mais de paz e amor no mundo. Que todos os dias cada um de nós consiga viver esse amor e se tornar sempre um pouco mais o reflexo da bondade e da paz divina. Independente de religião, todos nós consigamos a cada dia aumentar um pouquinho essa nossa vontade em melhorar com o próximo, melhorar com a natureza e conseguir viver esse amor em relação a Deus. Que a gente seja reflexo da bondade e da paz divina. Se você acha que a lei da adoração, que esse tema pode inspirar alguém ou melhorar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Não deixe de se inscrever no canal e espero você no próximo vídeo. Valeu!